Então você joga tarô. Na verdade é baralho cigano. Tarô. Baralho cigano. Pois é, gente. Pode ser um pouco confuso. Cartomancia tem várias formas de se apresentar pra gente. Cartomancia é a habilidade de ler cartas, interpretar cartas de acordo com um objetivo específico. Então, procuro ver o futuro, ou eu procuro entender o que alguém sente através das energias que as cartas mostram. Isso é cartomancia. Mas a cartomancia, inclusive alguns tarólogos não concordariam comigo, eles não acham que tarô é cartomancia, né? Tendem a fazer uma diferenciação bem grande entre uma coisa e a outra. Mas para mim é muito simples. Se é leitura de carta, é cartomancia. Então, tarô pra mim tá dentro da cartomancia. Primeiro de tudo, o que é baralho cigano e o que é tarô? Clientes da minha vida que toda vez me perguntam: eu quero tudo que você puder me jogar, mas o que é baralho cigano? O cliente não faz ideia da diferença entre baralho cigano e tarô até o momento em que eu mostro as cartas pra ele. E tá nesse vídeo explicar pra vocês um pouquinho da diferença, tá bom? Muito bem-vindos ao meu canal Marina Moura Tarô. Tudo começa com essas cartas aqui, tá? Que são as cartas do baralho comum, que elas foram originadas aqui no tarô. Então, os arcanos maiores, os trunfos, vamos dizer assim, foram perdidos e ficaram só as cartas de jogo, que são os naipes, que todos nós conhecemos, os ases, né? O que acontece? Os reis, as cartas de corte, quem joga pôquer, quem joga jogo de azar, conhece essas cartas muito bem. O tarô começou como um jogo. Tá? É muito confuso o início do tarô, não se tem uma certeza absoluta se o tarô começou aí no século XIV ou no século XV, mas sabe-se que foi na Itália e era chamado de tarocchi. Inclusive o jogo, se você for na Itália, você pode comprar tarocchi, é o jogo, ok? Então o tarô ele teve esse início. Eu não tô aqui para falar a história do tarô para vocês, é uma coisa complicada, é complexo. Se vocês quiserem um vídeo um pouquinho mais instrutivo sobre isso, podem me pedir e eu faço, ok? Mas aqui o que a gente quer é diferenciar os tipos de jogos, né, de leituras que a gente pode fazer através das cartas. Ele tem um propósito que é, basicamente, você trabalha com arquétipos, você trabalha com energias, né? Os naipes falam aí dos elementos, cada um dando a sua informação sobre que tipo de situação a gente está falando. Então, copas a gente tem sentimentos, ouros a gente tem material, vida material, dinheiro e assim por diante. Então, o tarô é isso aqui. São 78 cartas. A gente tem 21 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os naipes, os reis, as rainhas, os pajens e os cavaleiros. No início, o tarô ele era assim, como eu já comentei com vocês. Tinha apenas a informação da quantidade de elementos. Por exemplo, eu tenho espadas, então eu tenho aqui 9 espadas, então você vê que são 9 espadas. Você não tem muitas ilustrações, você não tem muita informação aqui ilustrativa. Acho que em 1910 ou 1909, por aí, foi feito a primeira versão ilustrada, desenhada, ok, do tarô pela Pamela Smith. Foi publicado pelo Waite, e assim ficou conhecido, na verdade, como Tarot Waite, Rider Waite, que era a editora e o cara que pensou como que essas cartas seriam. Ele visualizou como ele queria as cartas e ela pintou. Hoje já se coloca Smith Waite, porque afinal de contas ela é a artista por trás das cartas. E é aí que a gente tem a primeira versão do tarô assim, com desenhos que traduzem, facilitam o nosso trabalho, né, para entender as cartas. Por exemplo, o 2 de copas deixa de ser 2 taças, né, e se torna uma mulher e um homem, né, se encontrando. O que traduz, ilustra perfeitamente o que significa essa carta, um encontro, né, entre duas partes que se complementam. Esse é o tarô, maravilhoso,
para a gente ler energias, para a gente ver como é que as situações, que caminho as situações estão seguindo, quais as energias, o que a pessoa está sentindo, ok? Maravilhoso. Versões do tarô, o Marseia, que é esse aqui, o Marseille, Marcélia, como quiserem, o Rider-Waite e as outras milhares de versões, ilustrações que hoje em dia qualquer pessoa pode fazer, ok? É só você pegar lá, como é que você pensa que seria o 2 de copas? E aí você desenha, se você é um artista, você pode fazer o seu próprio tarô. Então a gente tem o baralho cigano. O baralho cigano, na verdade, ele não é baralho cigano. Ele se chama baralho Lenormand. Foi dado ao baralho o nome da maior cartomante que a Europa já conheceu, Madame Lenormand. Madame Lenormand ficou conhecida por ler cartas para reis. Na Revolução Francesa, ela leu para Robespierre, né? Enfim, ela leu carta para muita gente, as coisas realmente aconteciam, tá? Ela era a cartomante preferida de Joséphine, que era a esposa de Bonaparte. Enfim, a gente tem aí uma série de informações sobre Madame Lenormand que vocês podem conseguir na internet, se vocês quiserem. Mas o que é mais importante que a gente saiba é que ela trabalhava com cartas normais, né? Cartomancia comum. Ela escolheu algumas, mais precisamente 36 cartas das cartas de jogo e colocou nessas cartas significados, nomes de coisas, sentimento, um animal que tem, é um símbolo que tem um significado. No século XVIII, se eu não me engano, foi publicado a primeira versão desse baralho, né, baralho Lenormand, com o nome dela, que foi um jogo, ela já tinha falecido nessa época, foi um jogo publicitário que deu muito certo, né, da editora que publicou o jogo. Eles botaram o Jogo da Esperança, e esse baralho que eu tenho é exatamente o que foi publicado na época, tá? Ele foi a primeira versão do Lenormand, ou do baralho cigano, que já existiu. É bem rudimentar. Você tem aqui as associações com as cartas francesas e alemães, e aqui você tem o que ela significa no próprio baralho cigano, né? Tem o anel. E se vocês olharem com muita calma, vocês vão ver aqui a associação, como eu estou dizendo para vocês, na cartomancia, de fato, né? No baralho. Então aqui a gente tem o 10 de espadas, se eu não me engano, né? A carta do navio. Só que, claro, aqui a gente está focando no significado dos símbolos que são mostrados. Então a carta do navio, por exemplo, fala de viagem, né? Fala de mudanças. Pode falar também de transportes, meios de transporte. Eu, por exemplo, trabalho com essa versão aqui, que é bem lindinha. A carta da lua, a carta do homem, a carta do livro. Como é que funciona para você ler o baralho cigano, né? Ele é muito mais literal que o tarô. O tarô trabalha mais com energias e ele trabalha mais com o psicológico. E o baralho cigano ele é mais objetivo e monta frases com o baralho cigano. O livro fala de conhecimento, fala de sabedoria, fala de uma informação, fala de algo que às vezes está escondido, né? Alguém tem um conhecimento que você não tem. Então eu preciso puxar uma outra carta para começar a fazer sentido. E aí eu começo a formar frases, por exemplo, né? Livro, conhecimento. Estrela, futuro. Eu vejo essa carta muito como futuro, desejos, chicote, dor, repetição, dificuldades, brigas. Enfim, você vai montar uma frase com cada palavra que significa palavra-chave, que significa cada carta. Então, existe uma diferença muito grande entre o baralho cigano, Lenormand, e o tarô. Claro, é maravilhoso quando a gente compõe os dois. Inclusive, uma das formas de leitura com a qual eu trabalho, os meus clientes que estão me assistindo sabem disso, é uma leitura em que eu uso os dois. E aí você tem uma visão maravilhosa da situação inteira. O mais interessante do baralho cigano é que o baralho cigano você vai poder jogar todas as cartas. Você usa todas as 36 cartas
E cada posição te diz alguma coisa sobre aquele momento da vida da pessoa ou as áreas da vida da pessoa. Eu posso gravar um vídeo para vocês explicando. Chama-se mesa real. Já o tarô não funciona assim. Você não precisa jogar as 78 cartas do tarô para você ter uma visão geral e boa da situação. Uma carta só do tarô já é suficiente. E por fim, a gente tem o oráculo, né? O oráculo, ele não é nem um tarô e nem um baralho cigano. Ele é qualquer coisa. O oráculo é definitivamente qualquer coisa. Simplesmente uma forma de você acessar conhecimentos maiores. Peguei um livro meu, aí eu folheio, passo a mão, passo o dedo na página, escolho um momento para parar e leio uma palavra. Então vamos dizer que transportar. Transportar. O que significa transportar? Levar. Algo precisa chegar a alguém. E daqui eu puxo a minha leitura dentro do contexto que eu estou precisando, da informação que eu estou precisando. Então o oráculo, na verdade, qualquer coisa pode ser um oráculo. Eu, por exemplo, trabalho com 2 oráculos. Eu tenho o baralho de Bellini, que eu já usei em leituras aqui. Eu tenho esse aqui, que é o baralho de Delfos. Não uso muito, não costumo trabalhar com ele, não funcionou muito bem comigo, mas eu sei que tem pessoas que leem maravilhosamente bem com ele, né? E as runas, que eu estou em aprendizado sobre as runas, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. É só um videozinho muito rápido, muito simples, para vocês entenderem a diferença entre as diferentes formas de a gente entrar em contato aí com as energias e os conhecimentos ocultos. Nossa, agora vão querer me queimar na fogueira. Saibam um pouquinho mais sobre o tarô, sobre o baralho Lenormand, baralho cigano. Fiquem com Deus. Um beijinho.